Boa noite a todos. Meu nome é Felipe Braga, tenho 38 anos, sou casado com a Thaisa, pai da Laura de 8 anos, do Bernardo de 3. Tenho casado já há 13 anos e eu estou construindo minha jornada profissional aqui como um treinador, como um coach, especialmente para aqueles que estão querendo iniciar a sua carreira, a sua jornada como empreendedor também. Então, a minha proposta aqui é transformar a mentalidade limitante em uma mentalidade fortalecedora para que você consiga fazer o seu negócio ser um negócio de sucesso. E dentro desse tema, dessa proposta, eu preciso explicar para vocês o que é sair de uma mente limitante para uma mente fortalecedora. Então, o que eu queria exemplificar para vocês? Existem, ao longo da nossa vida, a gente vai adquirindo algumas crenças, né, que são aquelas verdades que a gente acredita, que a gente tem, que às vezes determinam as nossas decisões, determinam também os nossos limites, determinam também as nossas ações. Então você pode pensar o seguinte, né, você que está querendo empreender, por exemplo, você às vezes está assim, mas eu posso pedir demissão do meu emprego? Mas será que é seguro? Será que não é seguro? Para eu poder transitar de carreira de um emprego para o meu próprio negócio, seja ele uma franquia, seja ele um negócio do zero, criado por você mesmo, você pode estar pensando assim, eu preciso ter uma segurança, eu preciso ter meu caixa e tudo mais, tal. Obviamente, tudo isso faz sentido. A crença também, esse tipo de crença, pode ser uma verdade, sim, mas ao mesmo tempo pode ser algo que esteja te limitando, porque você está evitando de fazer isso, porque você só vai esperar o momento certo para fazer. E esse momento certo, às vezes, nunca vai chegar. Então, ao invés de a gente ficar esperando que a coisa aconteça, uma mente fortalecedora, ela vai buscar os recursos necessários para transformar esse cenário. Não vai ficar no banco do passageiro, você vai ficar no banco do motorista, controlando ali a sua jornada, determinando ali o momento de passar a marcha e tudo mais, seja ela manual ou automática, você vai determinar ali a velocidade que você vai fazer a coisa acontecer. E a partir daí, você vai ter não só a segurança, mas especialmente a coragem para poder tomar suas atitudes e se responsabilizar por elas. Então, dentro desse processo todo, a gente vai construir aqui um pensamento, nós vamos entender um pouco quais são esses 3 passos necessários para poder romper, e aí eu quero mostrar para vocês, antes de a gente entrar nessa jornada, eu queria mostrar para vocês alguns depoimentos aqui do que já aconteceu com alguns encontros que eu já fiz com alguma equipe, com algum grupo, e de pessoas interessadas em empreender ou já empreendendo, para poder mostrar para vocês, certificado disso que a gente está falando, para dar um pouquinho de gostinho, um pouquinho de expectativa para vocês, para a gente continuar essa aula, tá ok? Começo, antes disso, um dia um pouco amarrado, um pouco preparado, com essas imersões que nós tivemos, que abrir um pouco dos meus olhos e enxergar que é possível, que é capaz, que é possível, sim, a esposa realizar nosso desejo, que é ter o nosso próprio negócio, ter mais tempo com a nossa família, com os nossos filhos, que é possível, né, passar por esse muro das dificuldades e romper, né, com essas dicas, tudo que você passou pra gente. Para mim foi muito benéfico, eu acho que foi uma experiência muito boa, e calhou de essa experiência ser bem numas semanas que eu estava precisando, que eu consegui colocar em prática, né, de fato, o aprendizado de tudo que a gente aprendeu nessas segundas-feiras. Então eu consegui, numa fase de uma semana turbulenta, consegui colocar em prática e consegui ver uma evolução, né, enxergar certos pilares e certos recursos que estavam esquecidos, né, que eu consegui pôr em prática e novamente conseguir enxergar isso, né. Acho que um ponto bem positivo para mim foi que eu me senti mais segura. E também falar aí com outras pessoas, porque eu sou um pouco tímida, né? Sou bastante tímida, aliás. E eu tenho um pouco de dificuldade, sim, em me apresentar, em falar. E eu acho que essas reuniões fizeram com que eu consiga avançar com relação a isso, né? Então, não me sinto tão desconfortável como eu me sentia antes, né? E segundo, eu acho que conseguiu ativar um pouco mais a minha esperança também, né?
porque como os nossos dias são bem atribulados, às vezes a gente fica muito focado nos problemas, né? E aí eu consegui ativar um pouquinho mais essa questão de estar focada aí nos meus objetivos, ter essa consciência toda semana daquilo que eu me propus, e aí ter essa direção, vamos falar assim, para eu conseguir toda semana ter essa consciência para evoluir todos os dias. Eu acho que para mim foi bem positivo. E eu queria começar contando um pouquinho para vocês a minha história, né? Como é que foi a história? Eu sempre quis, assim, desde jovem, desde pequenininha, assim, acho que desde adolescente, eu tinha uma vontade de ser um empresário. Não sei exatamente o que era isso, mas eu tinha essa vontade. Quando eu fui fazer a faculdade de administração de empresas, eu sou formado também, eu fiz uma faculdade, tive a oportunidade de fazer uma excelente faculdade, né, uma faculdade bem elitizada, inclusive. E era interessante que lá eu me senti, inclusive, o pobre, né, no meio daquela galera toda lá. Porque eu estudava com muitos filhos de empresários, né? Então, um jovem de 18 anos já tinha o seu carro, às vezes tinha até um carro importado já, e ele já tinha também uma vivência de trabalhar com a empresa, na empresa do pai, etc. Então, aquilo, e também a faculdade, ela também ela nos proporcionava, assim, ela já a proposta dela era preparar a gente para realmente ser ou diretor de uma empresa ou ser o dono da sua própria empresa, né? Essa era a proposta do curso de administração dentro da faculdade que eu cursei. E uma história muito bacana que eu peguei ao longo do curso é que um dos meus amigos que estavam comigo na mesma sala, ele ganhou de presente do pai uma empresa, né, que ele comprou, uma empresa, acho que era de táxi, era uma empresa que ainda estava falindo, que estava caindo, e estava um momento ruim financeiramente, e deu para ele com a proposta dele fazer aquilo funcionar. E eu lembro que ele falou, nossa, que legal, eu queria muito uma oportunidade dessa, né? Estava na faculdade, tinha vontade de fazer e tal, se tivesse uma oportunidade dessa eu conseguiria, mas não era a minha realidade, o meu pai não tinha essa empresa, não tinha essa condição de me fornecer isso, né? Não ganhei esse presente, então eu tive que esperar a minha vez chegar, e aí eu começar a trabalhar realmente de fato no meu negócio próprio. E aí, então, foi quando que, olha só, eu me formei lá em 2005, e aí eu ingressei no mercado de trabalho, né, antes de me formar e tal, ingressei, seguindo ali, fui me desenvolvendo profissionalmente, fui encarando alguns desafios, fui assumindo responsabilidade de liderança e tal, e isso foi me ajudando a construir muita bagagem que eu trago hoje, né, para essa minha jornada. São 15 anos de mundo corporativo, trabalhando com liderança e tudo mais. Então, em 2017, eu tive uma oportunidade de resgatar esse sonho, de resgatar esse desejo de colocar a coisa em prática, de empreender de fato, ainda estando como empregado de uma empresa, mas já conseguindo desenvolver isso. E tudo isso aconteceu através de um presente que eu ganhei. Um colega de trabalho conhecia uma pessoa que estava fazendo um trabalho de coach, e aí ela tinha que ter alguns clientes, né, para poder desenvolver e também se formar naquela instituição. E aí eu fui convidado a participar, aceitei ali o presente, obviamente, e dentro desse processo, eu fui identificando algo que me fazia sentido, que eu gostaria de fazer. E foi então quando eu fui conduzido dentro do processo a montar o meu próprio curso. Então eu montei um curso na época era educação financeira, que era um tema que eu atuava, que eu gostava muito, era muito dedicado nesse sentido. E aí, então, eu montei as minhas aulas, fiz todos os desafios dentro desse processo, e até mesmo antes de terminar o processo, eu consegui lançar o meu treinamento, e fui agraciado por poder montar uma turma com 18 alunos, e aí não era um treinamento gratuito, era um treinamento pago, e ali, então, eu tive a minha primeira oportunidade, abri meu CNPJ, abri meu MEI e tudo mais, comecei a viver esse mundo, e aí repeti esse curso mais umas 2 vezes, e aí por questões pessoais eu parei, né, foi uma fase que foi necessário parar mesmo, parei, e aí deixei isso em stand-by, foquei só no trabalho, e depois de um tempo eu vim novamente vivendo essa expectativa de ver que horas que eu ia virar esse jogo. Né? Então, porque pela educação financeira, aquilo me trazia, obviamente,
uma segurança, uma bagagem para eu poder conquistar minha liberdade financeira, que esse era um grande objetivo, né? E eu acho que isso também é um objetivo que pode atrair muitas pessoas, né? E querer realizar também. Mas eu via também que essa condição de ter essa liberdade financeira, ela também estava ligada necessariamente com o tempo para que eu conseguisse chegar naquele volume, naquele montante, para que eu tivesse realmente a minha liberdade como eu estava desejando. E já no empreendedorismo, eu vi essa oportunidade, que foi muito interessante, desde uma aula na faculdade ainda, faculdade de administração financeira e orçamentária. Um professor explicou tudo para a gente, como gerenciar uma empresa, as finanças da empresa e tudo mais, né, o ativo, o passivo, tudo direitinho lá na empresa. E aí ele fez uma pergunta para a gente assim, ó, agora vocês vão me perguntar se eu sou rico. E eu vou dizer para vocês que eu não sou rico. Ele vai dizer, mas por que eu não sou rico? Se eu sei tudo isso aqui, se eu expliquei para vocês como é que tem que fazer. E aí ele falou uma frase que me marcou muito, desde aquela época, que eu carrego sempre comigo, que ele falou que ele não tinha capacidade de geração de renda, porque ele era um professor e também ele fazia algumas consultorias, mas ele tinha uma limitação, né, de tempo, de horário, de valor que ele não conseguia exponencializar isso, né, não conseguia fazer isso crescer em escala a receita dele. Então era uma coisa que marcou muito, essa capacidade de geração de renda. Que através do empreendedorismo eu posso buscar essa oportunidade, posso conseguir fazer isso acontecer de uma forma mais rápida do que não ficar esperando o tempo passar para poder juntar um pouco aqui, um pouco ali e tudo mais, para poder juntar um montante que vai me gerar renda passiva ad eterno, né? E aí, como é que foi isso? Então, passado assim um tempo, eu ainda um pouco inconformado, vivendo ali a minha jornada na empresa, onde eu trabalho até hoje, estou fazendo minha transição também agora, eu resolvi fazer um treinamento de inteligência emocional, onde eu conheci, me encantei, foi uma coisa muito importante para mim, foi muito transformador, gerou muita consciência. E aí eu dei sequência à minha formação, fiz a formação de coach, fiz outras formações e também sou Master Coach, fiz outra formação de Master Coach, que é como se fosse é exatamente uma formação complementar, superior à formação inicial, para eu poder me especializar entendendo isso. E aí, com essa bagagem do coaching, né, eu consegui compreender que, poxa, eu acho que eu consigo executar o meu propósito utilizando essa ferramenta. Por quê? Porque eu tenho uma coisa que arde em mim, que é trabalhar com pessoas e desenvolver pessoas e ajudar as pessoas também a crescer. Então, eu fiz isso ao longo da minha carreira na empresa, e sempre poder contribuir com as pessoas, aprender um pouco mais para poder repassar, não só reter para mim, sempre gostei de contribuir e também ver as pessoas também se desenvolvendo e crescerem junto comigo. E aí, mas aí com a formação em coaching, eu aprendi que existiam ferramentas e uma metodologia que funciona e que não machuca ninguém, pelo contrário, vai realmente trazer clareza, consciência, para que a pessoa coloque aquilo em ação e alcance seus resultados esperados. Que foi aí também, depois dessa formação, ainda já formado como coach, que eu resolvi também contratar um coach mais experiente para poder viver uma jornada como essa. E através dessa jornada, desse processo, já com o coach já formado na instituição que eu me formei, experiente, treinador da instituição, inclusive, eu pude também traçar os meus planos, meus objetivos ali, né, determinar alguns pontos e colocar em prática. E a partir desse processo, eu abri meu primeiro negócio, né, que é uma franquia, uma cafeteria, junto com outros 2 sócios, e aí a coisa foi indo. Hoje eu tenho 3 franquias, 2 funcionando e uma em stand-by para poder entrar em operação em breve. São ramos diferentes, né, que é um negócio interessante de trabalhar, de conhecer e tal, coisas que eu gosto. E obviamente que uma delas é justamente uma empresa de coaching, de desenvolvimento a matriz de plenitude. O que seria essa matriz de plenitude? Tá? Que também acho interessante para a gente poder entender onde a gente está. Vamos dizer o seguinte, vamos de novo aqui dentro do nosso cenário. Você é um empresário, você é um cara que está fazendo acontecer, está buscando desenvolver o seu negócio, ganhar clientes, executar tudo. Então aqui, nessa matriz de plenitude, a gente tem o eixo do contribuir e o eixo ali na vertical do crescer. O que significa isso?
O crescer são competências emocionais pessoais. O que eu tenho desenvolvido, o que eu tenho ganhado, o que eu tenho realmente aumentado nisso, né? E aqui no eixo do contribuir são competências emocionais sociais. O que eu tenho feito pelo outro também, né? E aqui a gente consegue enxergar 4 quadrantes principais. Então imagine o seguinte, você tem um negócio e você tem um produto legal, só que você não tem você não tem um controle, você não tem uma clareza de precificação. Então você está vendendo esse produto por um preço muito mais baixo do que ele deveria ser, do valor que ele tem, e às vezes você ainda está se prejudicando, financeiramente dizendo. Então vamos dizer o seguinte, você tem um produto muito bom, que vale muito, mas você, para não deixar de agradar o cliente, né, não deixar de ter aquela pessoa na sua loja, no seu negócio, você deixa um preço muito justo, uma margem muito pequena. Então você pode sentir o seguinte, não, eu estou contribuindo com a sociedade, eu estou no nível alto aqui e tal, eu estou contribuindo muito porque eu estou querendo ajudar as pessoas, eu não quero ficar rico, eu quero fazer um negócio, eu quero ajudar. Então você é uma pessoa que contribui muito, então você pode estar contribuindo aqui entre 5 e 10, e você se torna uma pessoa chamada, que a gente chama aqui de hospedeiro, porque você ama o próximo, mas você não está se amando o suficiente. Porque qual que é essa proposta? Porque se você gosta de contribuir, isso é muito bom, e tem que, eu acho que é uma atitude admirável, que tem que ser elogiada e tem que ser cultivada. Mas, se você não cresce proporcionalmente, porque olha aqui, nesse hospedeiro, você está contribuindo muito, mas você está crescendo pouco. Então, você está abaixo dos 5 ali. Então, por isso, você se torna uma pessoa hospedeira, que você gosta mais dos outros do que de si mesmo. E isso não fica sustentável. Vai chegar um momento que vai faltar recurso para que você consiga manter essa condição. O seu negócio vai fechar, as contas não vão bater, vai ficando difícil de sustentar. Vai conseguir pagar um funcionário, não vai conseguir pagar um fornecedor, e a coisa pode estar complicando nesse sentido, né? De outra forma, você pode estar contribuindo menos, então. Então tá bom, então eu vou contribuir menos. Eu sou o cara que não contribui tanto também assim, não. Eu penso mais em mim também, gosto de mim e tal. Então você está ali, você gosta de você está achando que você gosta de você, que você está cuidando ali bem de si mesmo e tal, mas você, então porque você está contribuindo menos, né? Então, às vezes você está pensando que você está crescendo muito, você está, na verdade, contribuindo menos. Mas também não está crescendo o suficiente, está crescendo pouco, está nesse quadrante aqui, ó, comendo com nota abaixo de 5, tanto por contribuir quanto por crescer. E aí, aqui a gente chama de autofagismo, porque você não está nem ajudando o outro e nem a si mesmo. Então você não está se amando nem amando o próximo. Então esse aqui é um cenário que a gente brinca que você está comendo da sua própria carne, ok? Também não é saudável. Então como é que está seu negócio hoje? Será que se você está desse jeito, você está pensando assim? Qual é a sua mentalidade que você tem hoje? Onde que você está se enquadrando aqui? Por outro lado, quando você começa a trabalhar um crescimento acima da média, você começa a alcançar dois outros quadrantes. Que é esse quadrante aqui, que você contribui muito, e que você cresce muito, acima de 5 pontos, de 5 a 10, está acima da média, mas você não está contribuindo tanto assim, né? Está contribuindo significativamente pouco. E o que significa isso? Você pode ser um cara parasita, a sua empresa pode ser uma empresa parasita. Às vezes como você pode enxergar se o seu negócio é um parasita? Como é que você tem? Sua empresa tem crescido tanto, mas você tem distribuído isso para os seus funcionários? Você tem contribuído de alguma forma com mais pessoas? Com a sua equipe? Existe elogio? Existe recompensa financeira? Uma viagem, um presente, alguma coisa do tipo? Você tem feito isso? Porque se você não estiver fazendo isso, se estiver contribuindo pouco, você tem contribuído com algumas instituições, você tem investido isso um pouco mais com terceiros. Se você não tem feito isso e está crescendo, você está uma pessoa parasita. Você se ama mesmo, né? Muito bom. Você se ama, que é legal, ok, mas você passa a ser aquele cara que só quer levar, você só quer o ganha para você. Você não quer nem um ganha-ganha, você quer só o ganha para você, não ganha-perde mesmo, você só quer o ganha. Então isso também não é saudável, né? Não é bacana, não é um princípio legal de ser sustentado. Você pode se analisar assim, ver como é que está o seu negócio hoje. E por outro lado, quando você está crescendo bem e também contribuindo bem, você alcança um quadrante que a gente vai chamar de plenitude. É onde você está realmente mantendo algo sustentável, porque à medida que você cresce, você também contribui, você ganha para você mesmo e ganha também para contribuir com o próximo. Então você está ali seguindo até um
no mandamento bíblico de amar a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo, né? Então você está realmente se amando o suficiente para amar o cara, para amar o próximo, e entregar algo melhor para ele. Então essa aqui também é uma ferramenta que eu gosto de usar para a gente poder entender o nosso estado atual. Então eu quero recapitular o primeiro passo, o que eu quero, né? Aonde eu quero chegar, o que eu quero, que é o meu estado desejado. Agora estamos aqui dando uma funilada aqui, uma detalhada, onde eu estou, que seria o nosso estado atual, e como é que eu estou nessa situação, ok? Então, isso aqui é uma ferramenta também que eu gosto, então a gente vai muito mais além, aqui é só uma pequena amostragem que eu estou fazendo, e a gente vai deixar todas essas ferramentas disponíveis lá no grupo do WhatsApp. Então, se você não está no grupo, entra lá no nosso link aqui no Instagram, no perfil do Instagram, faz lá sua inscrição, vai cair no grupo, e a partir de lá você vai ter acesso a tudo isso, depois, inclusive, dessa gravação aqui da aula, tá bom? Então, quando a gente determinou aqui o que eu quero, aonde eu quero chegar, eu consegui entender meu estado desejado. Estou sabendo onde é que eu estou. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso traçar uma rota, eu preciso definir como que eu vou chegar, como que eu vou fazer essa travessia do nosso ponto A até o ponto B. Então é importante agora ter o terceiro passo para você romper, que é você fazer um plano de ação. Então, se você quer sair do A para o B, temos que traçar um plano de ação para chegar. E como é que faz esse plano de ação? Como é que você desenvolve isso? Então, existem outras ferramentas também, dentro do processo a gente vai desenvolver isso aí muito bem, mas eu queria mostrar para vocês aqui alguns exemplos, tá? Vou te trazer um exemplo de um plano de ação. Assim, vou falar por cima aqui agora, que é um plano de ação que chama o 5W2H, que vai te ajudar a determinar o que você precisa fazer, quais são as tarefas, quem é que vai ser envolvido nessa tarefa, quando que tem que ser, com quem que tem que ser, quanto vai custar, o porquê de fazer isso, e você vai determinando isso numa planilha, como se fosse uma planilha, para você marcar tudo direitinho, para tirar essa consciência, e você saber tudo que tem que ser feito para executar, para poder atingir aquele objetivo que você determinou. Então, para cada objetivo, tem que haver um plano de ação. E um plano de ação pode ter uma série de tarefas importantes serem feitas, podem ser feitas separadamente ou podem ser feitas também simultaneamente, dependendo da tarefa que você tem que ter. Mas ele vai trazendo essa clareza para você ver e você também vai controlando aquilo que está em execução, aquilo que está parado e aquilo que já está concluído, para você também não ficar desorganizado nesse plano de ação. Mas o que eu queria simbolizar para vocês aqui hoje é uma outra ferramenta, que é uma ferramenta que é chamada análise SWOT. Então, o que é uma análise SWOT? A análise SWOT ele vem uma sigla do inglês, que a gente traduzindo aqui significa os nossos pontos fortes, né? Os nossos pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. Como é que a gente coloca isso em prática? Aqui, na análise SWOT, a gente tem aqui, vamos olhar aqui para o nosso negócio de novo, para a nossa vida. O S, que seriam as forças, você vai começar a enxergar e começar a notar quais são as suas forças, né? O que o meu negócio tem de força? O que ele é bom? O que eu posso realmente entender que vale a pena, que é legal, que é bom, que realmente as pessoas reconhecem também, que é uma vantagem que eu tenho, uma coisa que eu posso bater no peito que me garante. Nas fraquezas, né, quais são realmente os pontos que eu preciso melhorar? O que pode estar me trazendo uma dúvida? O que pode estar me trazendo assim um gap que eu não estou vendo, que está me fazendo que está me gerando resultados ruins, então me permitindo crescer, desenvolver ou até mesmo começar a cair mesmo. E aí esse é um ambiente interno, é um ambiente da sua organização, onde você vai olhar ali, que você consegue numa reunião, né, num período ali de conscientização, mapear isso muito bem. E por outro lado aqui tem um ambiente externo, que são as oportunidades, o que está acontecendo em volta, como está o mercado, o que está acontecendo aqui ao meu redor, quais são as influências que eu tenho externas que podem me gerar oportunidades. E também aquilo que pode me gerar uma ameaça, que pode atrapalhar o meu negócio, atrapalhar o meu resultado. E aqui eu quero mostrar para vocês, vou trazer um exemplo, aqui um exemplo real, inclusive. Como eu disse para vocês no começo, eu tenho uma cafeteria, uma cookshop, melhor dizendo, que também vende café. E o que acontece aqui? Eu disse para vocês que de outubro para cá, por causa das eleições, né, a princípio por causa das eleições, o mercado deu uma retraída, as coisas começaram a ficar assim, não só para a minha loja, mas a gente tem dados
que o mercado como um todo passou por isso, seja qualquer ramo de atividade, muitos deles passaram por isso. E aí, então, o que aconteceu? Eu comecei a sofrer uma queda de faturamento. Então, eu perdi 40% de faturamento naquele mês de outubro, aí perdi ali 35% no mês de novembro, mas aí como eu tinha alguns outros eventos que eu fui fazendo, eu conseguia recuperar o faturamento, mas na loja em si, o faturamento foi despencando e ele se manteve baixo até o momento atual. O que eu tive que começar a fazer então? Eu tinha uma perspectiva, no momento ali que eu não estava fazendo o negócio, eu não estava focado exatamente nessa gestão, estava um pouco distante também. E aí, como eu fazia alguns eventos fora, né, e esses eventos eles também me traziam uma boa receita que complementava e me garantia ali o ponto de equilíbrio, aquilo ainda foi sendo tolerado, porque assim, vai passar um momento. Só que depois de tanto tempo, eu falei assim, peraí, o momento nunca vai passar? Eu não posso ficar aqui de passageiro, eu quero ser o piloto. Então eu parei de fazer uma análise SWOT do meu negócio. Então aqui, por exemplo, quais eram as forças? Quais são as forças do meu negócio ali? Coloquei aqui, a gente tem o melhor cookie, né? Como eu disse, a gente tem um cookie shop, a gente tem o melhor cookie do Brasil, ou o melhor cookie do mundo, talvez. Mas a gente tem um cookie que realmente é especialíssimo, ele é feito, ele é de forma artesanal, então é muito bacana, muito saboroso e com um preço muito justo. O que acontece? O que mais que a gente tem de força? A gente também tem um ambiente aconchegante, né? O nosso ambiente ali, a nossa loja, ele promove isso, um ambiente que as pessoas gostam de estar, de conversar, de fazer reuniões, até mesmo trabalhar. E um outro ponto forte que eu coloquei aqui foi que a gente tem um bom atendimento, né? Nossos funcionários têm uma postura legal, receptiva, de poder falar, de poder dar atenção para o cliente, olhar sempre no olho, não ficar de costas para ele no atendimento e servir um produto de qualidade. Então a gente também tem isso aqui que a gente é muito bom, comparado com o mercado, a gente está dentro do nível de satisfação, né, agradável. E aí, então, foi essa que foram as forças. E qual que foi as fraquezas que eu mapeei aqui? Que não somos conhecidos. O que significa? Quem passa em frente da nossa loja, seja próximo, ali na mesma calçada ou do outro lado da rua, quando olha o nome do nosso negócio, ele não consegue remeter aquilo, o que vende lá dentro. Às vezes tem pessoas que acham que é uma loja de roupa. Tem gente que acha que, sei lá, é uma outra coisa, mas não pensa, não conhece o ambiente que está ali, não gera essa curiosidade de entrar. Então a gente tem uma dificuldade também de não ser conhecido. Mas não ser conhecido, aí até mesmo pela fachada da nossa loja, que a gente pode também ter uma ação nisso. Um outro ponto que eu coloquei aqui foi que no final do ano, nós também aumentamos os preços. Nós migramos para uma franquia, então a franquia também tem uma precificação, mas ela tem 3 tipos de precificação justamente para poder respeitar as regiões, a localização de cada loja, para poder ver como é que está a competição ali em volta, para poder fazer. E eu coloquei, quando eu fiz esse aumento lá em dezembro, a gente percebeu o que aconteceu. A quantidade de clientes reduziu, que sofreram um baque porque o aumento foi muito significativo, né? Foi um aumento assim que tinha produtos que chegou até um aumento de 30%, então realmente mudou muito a característica. Então aqueles clientes que, na verdade, gostarem muito da gente, e também tinha uma recorrência muito alta, passou a ter uma recorrência muito menor, tá? E também, em algum outro momento, outro ponto aqui de fraqueza foi que o nosso espaço ele é pequeno em relação a um concorrente, né, uma outra loja que abriu colado com a gente ali no mesmo centro comercial, que é muito maior, né, tem o dobro da fachada, o dobro do tamanho da nossa loja, que chama mais atenção e tudo mais, mas também comunica algo que a minha loja não comunicava. Então esse espaço menor também acho que também atrapalhou um pouco, que as pessoas também visivelmente iam para aquela loja que também estava recém-inaugurada, que também tem um movimento da inauguração, as pessoas quererem conhecer mesmo a inauguração, ter maior faturamento depois da maquete, depois começa a crescer de novo. Mas isso aconteceu também, então eu mapeei isso aqui. E quais eram as oportunidades que eu tinha, então, quando eu fiz isso? Desde quando a gente abriu, existe uma expectativa de abrir uma franquia de uma grande franquia de academia ali no nosso espaço. E aquilo realmente movimentaria mais clientes. Porque uma coisa que a gente observou foi que quando começaram a abrir as outras lojas em volta, que a gente foi a primeira loja a abrir ali,
o público ainda era o mesmo em quantidade. Então, para ele visitar todas as outras lojas, ele tinha que parar de frequentar a minha loja. Então, é uma coisa um movimento que aconteceu também, uma abertura que a gente fez naquele momento. E aí, então, a oportunidade era, com a academia abrindo, e a academia inaugurou, de fato, com mais de 2.000 alunos, a gente passou a ter, então, uma possibilidade de ter mais clientes consumindo na nossa loja. Era um trabalho que a gente tinha que fazer agora de levá-los até a nossa loja, já que a gente tem um bom atendimento, tem um bom produto, então a gente não precisava se preocupar com isso depois que ele entra lá dentro. Mas a nossa dificuldade era ter o cliente dentro da nossa loja. E aí, outra oportunidade, ajustar o preço. Por quê? A gente passou a ter um produto com um valor muito alto, não que ele não vale, mas os clientes necessariamente não estavam percebendo esse valor. Então, qual é a oportunidade que a gente tem? É de realmente voltar alguns passos, ajustar o preço, reduzir o preço, para que as pessoas consigam, ao entrar na loja, frequentar a loja pela primeira vez ou não, ela consiga perceber, poxa, o negócio, o produto é bom e o preço é muito justo. Então, vai gerar valor. No momento futuro, se assim a gente analisar e ver que deve, a gente pode até aumentar de novo esse preço. Mas a gente vai ter já clientes fidelizados. E com a abertura da academia, isso faz sentido, porque a academia, apesar dela ser popular, com muitos alunos, ela não é uma academia de ticket elevado. Ela é de um ticket razoável. Então, as pessoas também que passem na nossa loja vão poder comprar o produto com preço acessível, assim como é o preço do meu concorrente, e assim como é o preço também do outro concorrente, que fica ali um pouco mais distante de nós ali. Mas, de fato, existe essa migração por conta do preço, até perceber o valor em tudo que eu falei, no produto e no atendimento também. Então, essa é uma outra oportunidade. E aí, também, outra oportunidade que seria interessante de fazer é melhorar a comunicação visual. Como eu disse, que a gente não é conhecido, que quando a pessoa passa pela nossa loja, ela não sabe o que significa aquilo, uma comunicação visual mais adequada na vitrine da loja, por exemplo, vai remeter a isso. Né? Se eu fizesse ali um cartaz remetendo aos cafés, aos cookies, ao que tem ali, a pessoa já ia assimilar, certo? Não teria dificuldade disso. Mas essa vitrine é totalmente limpa. Só tem só o logo mais escrito no nome da loja. Então, essa é uma outra oportunidade para a gente trabalhar. E a outra coisa que a gente desenvolveu, inclusive, com o nosso consultor da franquia, foi criar combos. Por que combos? Mas não é a ideia de criar combos para fazer promoções, mas o combo para gerar compra intuitiva. A pessoa que entra na loja, ela que não conhece exatamente os nossos produtos, né, ou até conhece, mas ainda vai estar para pensar no que ela quer, ela não quer exatamente tudo, o combo já promove isso. A pessoa, quando ela lê aquele combo, que ela vê que tem um salgado, tem uma bebida e tem um doce, ela fala, beleza, o que eu preciso? Então ela vai escolher só como mais caro ou como mais barato, ela vai fazer ali e vai fazer a escolha. E com isso a gente também consegue vender mais produtos em um ticket razoavelmente maior do que se a pessoa só fosse lá e comprasse uma bebida, ou comprasse um salgado, ou comprasse um doce separadamente. Então a gente gera isso também para poder gerar essa oportunidade. E quais eram as ameaças? Aqui, novas lojas estão vendendo o mesmo produto. Então, a gente foi pioneiro no espaço, e as lojas que foram abrindo, elas foram abrindo com seus produtos ali, mas depois foram aumentando esse mix, e mix que conflitava diretamente com o meu cardápio. Então, isso é uma ameaça, né? Mas não quer dizer que esse é um problema exatamente, mas é uma ameaça, ok? Outra coisa, a escassez no mercado de funcionários que queiram trabalhar, que tenham um perfil adequado para trabalhar no que a gente quer. A gente tem feito um processo aí seletivo, que está sendo bem demorado para a gente conseguir concluir a contratação, porque o mercado não está correspondendo. As pessoas até se interessam, mas no dia da entrevista não comparecem, e assim por diante. A gente está passando por esse dilema também, mas são as ameaças que têm acontecido. Outra coisa é que os concorrentes locais também têm um funcionamento mais extenso. A gente atua num determinado período do dia, eles começam mais cedo e fecham mais tarde do que a gente. Então a gente também a gente tinha essa experiência, porque quando a gente era pioneiro, quando a gente era os únicos ali no espaço, a gente não tinha essa demanda nos outros horários. Por isso a gente ajustou esse horário. Só que hoje, a gente já percebe que os concorrentes estão tendo clientes nesses horários que a gente nem está aberto. Então o cara conhece mais a loja do lado, o cliente conhece mais a loja do lado, aí se fideliza lá, obviamente, para depois, e aí fica mais difícil a gente também ter esse tipo de cliente na loja. E como tem essa loja
como tem a abertura da academia, faz sentido a gente também olhar para isso aqui, porque agora a gente vai ter novos clientes, então se a gente também não tiver aberto no horário que todas as outras estão, esses clientes vão primeiro nas outras lojas, e aí a chance dele entrar na minha é muito menor, ok? Então aqui traz uma classe de coisa simples. Eu falei aqui para vocês, sei lá, menos de 10 minutos, mas eu consegui levantar aqui alguns pontos que me trouxe clareza e que me geraram o quê? A possibilidade agora de eu poder traçar um plano de ação. A partir dessa análise aqui, eu construí um plano de ação e a gente está com menos de um mês, a gente já aumentou 24% do nosso faturamento. A gente aumentou em quantidade de cupons, a gente aumentou em ticket médio e, obviamente, aumentou também no faturamento diário da loja. Então, são ações que dá para fazer, né? Porque, nessa consciência, a gente vai atuando e a gente consegue ter o melhor resultado. Então, de novo, três passos para você romper. Onde você quer, o que você quer, onde você está e como você vai fazer, como você vai chegar lá. Então, são esses 3 pontos, esses 3 passos importantes que vocês têm que ter em mente. Então, de novo, traduzindo aqui para o coach, é o estado desejado, o estado atual e o plano de ação para realizar. Então, o estado atual é o ponto A, o estado desejado é o ponto B, e o plano de ação é como você vai sair daqui para chegar lá. Então, isso tudo é um processo que tem que ser feito. E, obviamente, que isso não é somente cognitivo. É importante entender que lá no primeiro processo que eu fiz, quando eu montei a minha turma de educação financeira, eu fiz um processo que era cognitivo. Um processo que veio aqui, me mexeu, me provocou, me deixou um pouco ali desconfortável, né? Me tirou a zona de conforto, o cognitivo fui fazendo. Hoje, com a ferramenta que eu atuo, não é simplesmente um coaching tradicional, um coaching cognitivo simplesmente, mas também é um coaching que vai, além das ferramentas cognitivas, também vão ter ferramentas emocionais que vão trabalhar essa questão também, porque às vezes você até entendeu tudo isso, mas aí você fala assim, nossa, mas quando eu vou começar a fazer, me dá um bloqueio, me dá sono, me dá uma preguiça, me dá medo, tudo mais. Então, o que você precisa trabalhar? Você precisa trabalhar a sua inteligência emocional, para você poder lidar com isso. Tudo bem, eu tenho consciência, tá? Conheço muito de exemplo de pessoas que conseguiram se dar bem, se superaram uma crise. Mas quando você está vivendo uma crise, não adianta saber que isso vai passar, você precisa sentir que isso vai passar. Né? Então, você precisa trabalhar a emoção correta para poder executar isso. E às vezes você não tem isso desenvolvido. E nesse processo, além de ter essas ferramentas que eu acabei de mostrar para vocês, vamos desenvolver outras ferramentas que vão justamente trabalhar a sua inteligência emocional para que você tenha a capacidade de romper de fato, de ir além, não só mesmo de adquirir um aprendizado, mas de realmente conseguir colocar em prática, conseguir romper essa inércia. Ok? Deixa eu só ver como é que eu estou aqui no meu script. E aí, diante disso, eu queria que vocês tivessem, então, como fazer um resumo aqui da ópera, né, do que a gente já falou aqui agora mesmo. Você que está querendo empreender, você que já está nessa jornada de empreendedor, você que talvez esteja ainda trabalhando como empregado, como seletista, e pensa em migrar, existem algumas coisas que você precisa traçar, né, para poder chegar nisso. E que a gente pode desenvolver isso num processo maior, né, o que a gente chama do processo de coaching. E a proposta de hoje aqui é te oferecer uma proposta de você entrar numa jornada comigo, para que a gente tenha, em algumas sessões, em 8 sessões para ser mais claro, que é o programa aqui 8 para 1, 8 sessões para um negócio bem sucedido, para a gente poder montar isso, que vai gerar toda essa consciência para vocês, vai gerar essa transformação de mentalidade, e vai gerar essa confiança necessária para que você consiga ingressar no seu negócio e realmente fazer bonito lá dentro, não ficar só para trás. Então, um ponto importante do seu alicerce para isso, eu vou te dizer que é a autorresponsabilidade. Você precisa gerar essa consciência da autorresponsabilidade. O que significa autorresponsabilidade? Vou simplificar aqui para tentar deixar claro. É você o seguinte, na sua jornada, você tem que decidir se você vai ficar no banco do passageiro ou no banco do motorista. Quando você se permite ficar no banco do passageiro, você não está sendo autorresponsável, porque você está permitindo que o outro conduza a sua vida. Agora, quando você assume o volante, você diz assim, eu sou motorista, então eu estou sendo autorresponsável. Tudo que eu estou plantando, eu colho aquilo que eu planto. Então, eu tenho essa consciência.
Então, a autorresponsabilidade é uma base muito importante para que você tenha essa desenvoltura, tenha essa responsabilidade, porque o seu negócio, por mais que seja uma franquia, o CNPJ é seu, o CPF é responsável por aquele CNPJ é seu, você é o responsável por fazer aquilo acontecer. Pode que a franquia vai te dar um suporte, a franquia tem um know-how que vai te ajudar, mas você precisa ser o gestor do seu negócio, você precisa ser o autorresponsável, ser o piloto do seu carro, do seu veículo, do seu negócio. Tá certo? E aí, o que eu quero mostrar para vocês aqui, então? Se tudo isso tem feito sentido para você, como é que tem sido isso? O que eu falei para você faz sentido? Você tem... Qual é a sua expectativa? Porque se você veio até aqui, você veio porque você tinha alguma identificação, né? Algo que também remete para você. Você tem vontade de empreender, mas não consegue. Você tem vontade de empreender, mas não sabe como. Você tem vontade de empreender, mas não tem os recursos necessários, né? Seja financeiro, seja de conhecimento. Você não tem ainda. E eu quero te perguntar, né, qual é o que te motivou a estar aqui, o que essas conversas todas fazem sentido para você ou não. E eu quero te dizer que, assim como eu passei por uma trajetória, assim como eu consegui hoje, né, abrir um negócio, alguns negócios, estou conseguindo dar vazão a eles, fazer com que eles se desenvolvam, eu quero compartilhar isso tudo com você. Eu quero te ajudar também, mas dar esse drive correto. Porque não adianta você simplesmente aprender aqui uma receita de como tem que fazer, você vai seguir, receitas funcionam, acredito muito nisso, mas se você também não tem essa plenitude, você não tem essa vida sistêmica, às vezes, porque tem pessoas que empreendem, são bem-sucedidos, mas para serem bem-sucedidas, elas negligenciam a família, negligenciam a saúde, negligenciam outras coisas que são importantes para que uma pessoa tenha uma vida plena. Porque o grande lance aqui não é simplesmente ter um negócio, mas é ser alguém realizado, ser alguém satisfeito, ser alguém com propósito, sair consciente de estar realizando esse propósito. Então, eu quero te fazer esse convite para você vir fazer parte desse grupo, vir fazer parte do meu time aqui, do processo de coaching integral, do coaching grupo, para que você possa desenvolver, que você possa conseguir realizar aquilo que está dentro de você, que é o seu propósito, de você ter essa clareza e arrebentar. Tá bom? Então, nesse sentido aqui, eu quero compartilhar com vocês o seguinte. Eu tenho uma oferta para vocês aqui, que é o processo de coaching. Esse processo ele é em grupo. Ele é desenvolvido em 8 reuniões, em 8 sessões, que a gente chama. E vocês vão ter alguns bônus também, mas essa oferta é o seguinte: um processo de coaching, o valor dele é R$ 1.997 por pessoa que vai participar, ok? O que você vai receber nesse processo? Então, são 8 sessões, com uma distância de uma semana cada uma, e nesse período também existem lições de casa, né? A gente tem as sessões ali que vão durar 2 horas, e ali eu vou entregar um conteúdo para vocês, vamos aplicar ferramentas para que vocês consigam colocar tudo em prática, gerar aprendizado e tomar decisões, ok? Além disso, eu vou também apertar para vocês aqui 3 treinamentos, 3 conteúdos aqui, que é o Poder da Autoresponsabilidade, que seriam conteúdos de palestras, o Poder da Autoresponsabilidade, o Poder da Ação e o Decifre Influencie Pessoas, para que vocês também tenham um bônus nesse sentido, para que vocês também tenham esses alicerces bem consolidados, bem fundamentados. Tá bom? E cada treinamento desse, cada bônus desse, que é o Poder da Responsabilidade, o Poder da Ação, o Decifre Influencie Pessoas, eles custariam R$ 597 cada treinamento. Tá? Então, dentro desse pacote, nós estamos falando do 8 para 1, 8 sessões para um negócio bem-sucedido, para um empreendedor com a mente fortalecedora, o valor total seria, então, o processo de coaching, R$ 1.997, os bônus, 3 bônus, cada um custando R$ 597, o preço total ficará R$ 3.788. E a forma de pagamento, você pode pagar à vista no boleto no Pix, ou você pode parcelar no cartão, aí pode parcelar até em 12 vezes de R$ 378,80, ok? Qual é a garantia que você vai ter de fazer esse treinamento comigo? Tá? Você tem a garantia pelo Código do Consumidor, que são 7 dias, você
você está ali fazendo comigo e tal, achou que não é isso, você pode sair e tal, não tem, tá tudo devolvido para você. Mas também quero te dar uma outra garantia, né? Uma garantia que nós vamos chamar aqui garantia condicional 90 mais 90 igual a 500. O que isso significa? Você terá o prazo de 90 dias para executar tudo aquilo que você vai aprender no processo. Tudo que eu estiver entregando para você, tem 90 dias para poder realizar e observar o resultado que você vai ter. Se você não tiver nenhum resultado, eu vou entrar em contato com você, você vai me sinalizar isso, vou fazer um contato com você, para a gente poder iniciar, então, um processo individual de mais 4 sessões. Então, vai ser um processo exclusivo. Eu vou lá, eu vou conversar diretamente com você, vou ser cirúrgico, né, na sua necessidade, na sua demanda, para que você consiga sair dessa inércia e realmente alcançar resultados melhores que você vem alcançando até então. Se mesmo assim não der certo, você achar que não resolveu o seu problema, que não alcançou nenhum resultado, eu vou te devolver todo o dinheiro que você investiu em mim e também vou te dar uma recompensa de mais R$500 pelo seu tempo perdido comigo. Para você ter certeza de que eu estou entregando 100% do que eu estou te falando, que é uma oferta única, que eu vou dar todo o meu 100% para você, eu quero te fazer o seguinte, eu te falei que o preço total aqui tinha ficado R$ 3.788 com o processo mais os 3 bônus. Eu vou te fazer, o valor vai sair para vocês que estão aqui hoje, estão aqui nesse grupo, estão aqui nesse processo aqui, que me deram essa audiência, né, que estão aqui ouvindo, ele vai sair de 3.788 por apenas 1.197. Que também tem as mesmas condições, pode pagar à vista no boleto ou no Pix, ou então você faz em 12 vezes de R$197. Ok? Sabendo disso, aproveita aí, sinaliza, faz a sua inscrição. E você tem 3 escolhas para fazer agora. Né? Para a gente já caminhar aqui para os finalmente, quero te falar sobre 3 escolhas que você tem para fazer. A primeira escolha, você pode pegar tudo isso que eu falei para vocês, esquecer de tudo que eu falei, deixa para lá, esquece que participou desse encontro, esquece que me conheceu, esquece que me ouviu e tudo mais, e segue a sua vida como você tem vivido. Só lembrando o seguinte, se você veio até aqui, é porque você queria algo que você ainda não tem, você queria algo mais. Mas a decisão é sua, você pode ser, eu estou te convidando a ser autorresponsável por tomar a sua decisão e determinar o que você vai fazer para a sua vida. Então, essa é a primeira escolha que você pode fazer. Esquece tudo, sai daqui, pode até sair da live agora, me deixa aqui sozinho, vai com Deus e siga a sua vida, e depois a gente continua amigo, tá tudo certo, ok? A segunda escolha, você pode pegar todo esse insight que você conseguiu adquirir nesse encontro, todo o conteúdo que eu te passei aqui e seguir uma jornada sozinho, sem dar esse passo, de vir comigo, de entrar nesse meu grupo, para você poder ter as ferramentas, para você poder ter o conteúdo, para você desenvolver. Então, você pode pegar tudo sozinho e às vezes, correndo o risco de pegar um caminho mais longo, ou um caminho até mesmo mais demorado, ou um caminho até errado, mas é uma escolha sua também. Então, a primeira escolha, você pode me abandonar aqui. Essa segunda escolha, você pega o que foi de bom aqui e segue sozinho, acho que foi suficiente para você, segue fundo. E tem a terceira escolha, que é você fazer essa jornada, né? Pegar essa trilha, fazer essa trilha comigo aqui dentro desse processo. Aí eu vou te dar as mãos, vou te pegar pelas mãos, vou tentar te ajudar, tudo aquilo que eu sei, eu vou transmitir isso para você, vou compartilhar com vocês, vou acompanhar o desenvolvimento de vocês. Aí a gente tem métricas, a gente tem ferramentas que a gente pode medir o antes e o depois de cada sessão, para saber como é que você está evoluindo. E aí a gente vai compartilhar todas as suas descobertas, entender todos os seus aprendizados, as tomadas de decisões, os resultados que você tem alcançado com isso. Então, a terceira escolha, que é fazer parte do meu time aqui, comigo, 8 sessões, mais 3 treinamentos de bônus. E aí sim, entender que você pode ter uma jornada mais prazerosa, uma jornada talvez mais curta, mais rápida e com resultado de sucesso. Tá bom? Então agora eu te convido a tomar essa decisão. Escolha livremente entre a primeira escolha, a segunda escolha, a terceira escolha. Decide o que você quer fazer e, obviamente, lembrando de tudo aquilo que eu ia garantir para você, que eu já falei, como é que vai ser o processo, o que eu garanto, o que eu vou te entregar. Confia, se você está disposto a investir isso,
Prudente, a gente já falou aqui do MAS, o MAS aqui, que é o mapa de autorização, de autoavaliação sistêmica. Ali, como é que você tem investido em você? Como é que está ali o seu profissional, o seu intelectual? O quanto você investe em você mesmo para que você tenha resultados cada vez melhores? O quanto você se importa consigo mesmo para poder dar esse passo, fazer essa terceira escolha, que é estar comigo aqui, para que você aprenda, desenvolva e alcance resultados que você até então não alcançou. Ok? Então, aguardo você, faça sua escolha. Gratidão por você ter ficado comigo até agora. Eu sei que não vai assistir no momento futuro, mas tenha essa consciência. Estou aqui para poder te ajudar, para poder te validar e ser aquele companheiro, aquele parceiro da sua jornada. Tá bom? Fiquem com Deus. Muitíssimo obrigado. Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um excelente final de semana e que tenham muita consciência e que vocês prosperem em tudo aquilo que vocês fizerem. Um abraço.